Olá, meu nome é Bruna Kissatoski Fiz, sou do componente curricular de Biologia e hoje nós vamos estudar um conteúdo do primeiro ano que se chama DNA, Estrutura e Função. Então, na aula anterior, nós falamos sobre as proteínas, que são compostos orgânicos produzidos a partir de uma fita de DNA. Para que nós possamos compreender o processo de produção de uma proteína a partir do DNA, é necessário que nós entendamos a estrutura do DNA. Mas qual a importância do DNA? A partir da leitura do DNA é que são produzidas vacinas e medicamentos. Também é a partir da leitura do DNA que são realizados testes de paternidade, também clonagem de animais e vegetais, melhoramento genético de plantas, de sementes e também estudos de filogenética, a partir da observação e estudo do DNA, que se encontra características comuns entre espécies ancestrais. Quem foi que descobriu o DNA? Rosalind Franklin, em 1950, foi a primeira pesquisadora a observar um DNA cristalizado. Entretanto, Rosalind Franklin faleceu muito cedo, então outros pesquisadores deram continuidade aos estudos do DNA, que foram Francis Crick, James Watson e Maurice Wilkins, que ganharam um prêmio Nobel de Química pelo estudo do DNA, pela descoberta da dupla hélice de DNA, o que Rosalind já tinha observado, anteriormente, mas eles mesmos disseram que quem deveria de fato ter ganho esse prêmio deveria ter sido Rosalind Franklin, que deixou um aparato de pesquisas que foram base de estudo desses pesquisadores. Mas qual é o conceito do DNA? A sigla DNA, ela vem do A, que significa ácido, o N nucleico e o D de desoxirribose, porque o DNA ele é um composto orgânico do tipo ácido nucleico, tal qual o RNA. Entretanto, o DNA ele possui uma dupla fita, que se enrola. Já o RNA ele é uma fita simples. Onde que nós localizamos, onde é encontrado o DNA? Dentro das nossas células, dentro das células dos seres vivos. Como esse GIF está mostrando, uma célula eucarionte, o DNA está lá no núcleo da célula. Em organismos procariontes, o DNA ele está no citoplasma da célula. Em exceção, também possuem DNA os vírus, organismos que não possuem célula. Por isso eu pergunto para vocês, observando essa imagem, nós temos aqui uma imagem de uma planta, de um bacteriófago, que é um vírus, de um equinodermo, a estrela do mar, e de uma mulher. O que esses organismos eles possuem em comum? Sim, o DNA. Até mesmo o vírus, o bacteriófago, que possui DNA, ele não tem células, não é considerado um organismo vivo, mas ele também possui material genético. Mas qual que é a função do DNA? Armazenar, transmitir e expressar informação hereditária. Por isso que quando nós falamos de DNA, nós usamos a palavra hereditariedade, porque é a partir do DNA que as características são passadas através das descendências. Isso tanto em animais, quanto vegetais, quanto em micro-organismos. Nessa imagem aqui a gente consegue observar algumas características em comum entre as proles. Por quê? Porque é algum material genético que garante que essa informação seja passada entre as gerações. Se nós fôssemos comparar o DNA com estruturas do nosso dia a dia, nós poderíamos dizer que o DNA é uma escada em espiral, porque o DNA ele possui essa dupla fita que se enrola. Como a gente consegue visualizar melhor aqui, por esse material didático, nós temos uma fita que se encontra com outra fita, tal qual uma escada em espiral. Essa imagem, ela representa a primeira imagem fotografada, registrada da fita de DNA. Em relação às estruturas do DNA, então, o DNA, ele é composto por monômeros, que são unidades que se repetem em toda a sua estrutura, por isso que a gente chama ele de polímero. Esse polímero, que é o DNA, ele é constituído de monômeros de nucleotídeos. O que é um nucleotídeo? É um grupo fosfato, representado aqui por essa bolinha branca, mais um açúcar, representado por essa estrutura vermelha, ligada a uma base nitrogenada. Isso se repete nas duas fitas, ok?
As bases nitrogenadas do DNA podem ser de 4 tipos: adenina, timina, guanina e citosina, e elas são ligadas, né, por pontes de hidrogênio. Outra informação importante se dizer é que a única estrutura que muda na fita é a base nitrogenada, porque pode ser de 4 tipos. Agora, o grupo fosfato e o açúcar do nucleotídeo serão sempre os mesmos grupos químicos. Então, essas bases nitrogenadas, elas fazem ligações exclusivas. A adenina se liga apenas com a timina e a guanina com a citosina, ou citosina com guanina e timina com adenina. Então aqui, por exemplo, nesse modelo, nós podemos visualizar aqui, ó, que nós temos uma guanina ligada a uma citosina por 1, 2, 3 pontes de hidrogênio. Abaixo aqui, nós podemos observar uma adenina ligada a uma timina. E aqui, que não dá para ver muito bem pelo vídeo, mas por 2 pontes de hidrogênio. Então, o que liga essas bases nitrogenadas são as pontes de hidrogênio. Se nós fôssemos separar essas 2 fitas, seria mais difícil separá-la onde nós temos a ligação de guanina com citosina, porque nessas ligações nós temos 3 pontes de hidrogênio ao invés de 2. Eu utilizo sempre o jargão para que vocês não esqueçam, né, as ligações dessas bases nitrogenadas, que é do risoto de bases nitrogenadas, que é galinha caipira, guanina que se liga a citosina, e arroz temperado, onde a adenina se liga com timina. Além de uma escada em espiral, né, se comparado o DNA e estruturas do dia a dia, nós também poderíamos compará-lo com um colar de miçangas ou uma pulseira de miçangas. Se a gente apertasse esse colar, essa pulseira de miçanga na nossa mão, deixássemos ele bem compacto, nós poderíamos comparar ao modo que esse material genético, que o DNA, está nas nossas células. O DNA, ele irá se organizar em cromossomos quando a célula está prestes a se dividir. Então, se a gente observar uma lâmina no microscópio óptico, que é utilizado para visualizar um material genético, nessa lâmina estará presente os cromossomos, que é a organização do material genético quando a célula está prestes a se dividir. Como a gente pode observar aqui, nós temos os cromossomos aqui sob divisão celular. Então, o cromossomo ele só irá aparecer quando a célula está prestes a se dividir. O cromossomo é uma organização do material genético. Então, o que nós vimos nessa aula? Nós falamos sobre a importância do DNA, quem foi que descobriu o DNA, qual é a função do DNA, uma função muito importante, e principalmente aí a sua estrutura, o que ele é composto. Pensando nisso, eu trouxe essa atividade para que a gente identifique as regiões, as estruturas do DNA. Então, nós vamos fazer juntos agora para que a gente possa revisar suas estruturas. Então, de primeiro momento, nós conseguimos observar aqui, né, esse círculo, ele é representado pela célula. Nesse quadrado aqui, temos a membrana plasmática da célula. Nesta região interna da célula, nós temos o citoplasma. E o DNA nessa célula eucariota está onde? Está aqui, esses xizinhos que são os cromossomos. Então, aqui nós temos, né, o cromossomo, no caso aqui ele está representando, né, o núcleo, porque ele está apontando para a membrana nuclear. Então, nessa célula nós temos os cromossomos aparentes, porque seria uma célula que estaria prestes a realizar divisão celular. Esse cromossomo, ele possui o quê? O que o cromossomo ele tem? Prof, DNA. Mas o DNA, com mais algumas estruturas, nós chamamos de cromatina. Então, aqui nós temos a cromatina. Nessa cromatina nós temos o DNA e envolvido no DNA, enrolado no DNA, algumas proteínas que nós chamamos de histonas, que elas estão sempre enroladas de 4 em 4, o que nós chamamos de nucleossomo. Então aqui nós temos as proteínas histonas, tá? Nesse quadradinho a gente coloca aqui proteínas histonas. Então nós temos o DNA, né? Tal qual fosse dessa forma aqui, ó, né? Ali temos o DNA. Um fragmento desse DNA nós chamamos de quê? De gene. O gene é
a região do DNA que expressa uma característica. Então, aqui nós temos o gene e aqui está apontando para estrutura que se repete nesse polímero no DNA, que é o nucleotídeo. E aqui no interior, marcando nessas cores aqui, ó, nós temos que as bases nitrogenadas. Quem são as bases nitrogenadas? A adenina, que se liga com timina, e guanina, que se liga com citosina por pontes de hidrogênio, certo? Então, não podemos esquecer que o DNA é uma molécula importante à vida, é o que define as características que nós temos no nosso físico e também a suscetibilidade que nós poderemos ter a doenças. E o DNA, ele possui essas estruturas que são essenciais para a sua molécula. Tá? Então, na próxima aula, já tendo aprendido, né, sobre a estrutura do DNA, nós vamos falar sobre síntese proteica. Obrigado, pessoal, e até logo!